Monsieur Perenat, parte 2. Sem pensar nem meditar sobre o assunto, arrependo-me de dizer o que disse à medida que enunciava, mas, sem poder voltar atrás, comentei. É um fenômeno singular. A montanha parece partida por uma machadada, e um profundo talho se abrirá aos nossos pés, em cujo fundo, longínquo, veremos serpentear o rio. Obermaier evocou a lenda que narra que Hércules rompeu com um golpe de massa a língua de terra que unia a África e a Europa, criando-se com isso o Estreito de Gibraltar e o Mar Mediterrâneo. Não era estranho, portanto, acrescentou rindo, que se estivesse exercitado nas proximidades, talhando de um golpe os montes. E Brill, que me ouviu descrever uma paisagem que ainda não descortináramos, recriminou-me por não lhes haver declarado antes que já conhecia o lugar. Não conheço, respondi, mas procurei documentar-me antes de realizar a viagem. Distanciei-me deles para não confessar que mentia. Nunca li nada sobre esse lugar. Apesar disso e de tudo, sabia como era, embora eu mesmo me maravilhasse das razões inatingíveis para mim de tal conhecimento. Dobrado o cotovelo, topamos em cheio com a paisagem que eu acabara de descrever. Ali estavam as marcas da tremenda machadada que partiu em 2 pedaços a montanha. Entre as bordas do talho profundo havia feito uma ponte que eu não imaginara. E à sua volta, de um outro lado da cavidade profunda, a prodigiosa visão de Honda, assomada ao abismo. Uma cidade que não pertencia às minhas inspiradas vivências, como o perfil dos cumes, o aroma do ar, a transparência do céu, o amarelo das flores silvestres de talo longo e flexível, ou o rio serpenteante a espumar no fundo da furna. Se Hugo Obermaier e Henri Brill não andassem como ébrios com a emoção que lhes causava o próximo conhecimento da cova de La Pileta, nunca ainda visitada por etnógrafos e paleontólogos, teriam notado a minha palidez, meu desassossego e até mesmo minhas lágrimas, quando eu reconhecia de forma indubitável, embora sempre misteriosa, a forma externa de uma lombada perfurada pelos nichos em que se aninhavam os pássaros e em cujas entranhas eu sabia que estava a gruta que buscávamos. Com não pouco assombro, ouvi os rapazes dizerem que deveríamos apressar-nos a galgar aquela ladeira, que eu considerava mais adequada à unha de Mursa do que as improvisadas botas nossas de montanhenses, e que uma vez lá no alto teríamos que nos introduzir em uma espécie de chaminé natural aberta pela pedra, para depois deslizarmos para o interior. Se a gruta foi habitada em tempos imemoriais pelos homens primitivos, disse-lhes, não duvidem de que tem que haver uma abertura mais lógica. Eles, assim como nós, entravam em suas vivendas pela porta e não pelas janelas. Não me deram ouvidos e passaram a ajudar meus mestres a galgar aqueles penhascos. Penosamente, pois, sem ser velhos, não eram exatamente uns rapazinhos. Tinham já vencido mais de 1/4 do caminho, meio rastejando pela pendente, quando lhes gritei ordenando-lhes que descessem, porque, segundo lhes disse, havia descoberto a entrada natural da gruta. E então desceram todos, e ordenei que os rapazes desbastassem primeiro e queimassem depois um matagal de espinhos de mais de 7 metros de espessura. E assim que as chamas cumpriram sua tarefa, vimos uma grande boca natural que dava passagem para a cova. Obermaier felicitou-me, assegurando-se de que a lógica dedutiva, bem aplicada, era sempre superior ao conhecimento mal dirigido. E Brill, meu mestre, bateu-me nas costas com mais afã de agradecer-me por ter evitado um inútil alpinismo do que de admirar-se pela minha forte intuição. Como quem caminha pela rota vaporosa de um sonho sem atender aos ós exclamativos de Obermaier, nem às bastonadas aéreas do irmão Brill, para defender-se de uma nuvem de morcegos que fugiam ao som de nossas vozes e pareciam querer estatelar-se contra nossas faces, pus-me a considerar que nem tudo era igual ao que eu imaginei. O solo, por exemplo,
Estava mais alto, muito mais alto e, por conseguinte, mais perto do teto do que eu recordava. Se é que é lícito chamar recordação a essa sorte de revelação. Dessa primeira nave, dependendo de por onde se entrava na caverna, nasciam, como que abertas em forquilha, duas galerias muito baixas, pelas quais se teria que avançar de gatinhas e conduziam exatamente ao interior. Os rapazes garantiram que, embora muito incômodo, não era impossível fazê-lo, e que uma dessas galerias desembocava em uma imensa nave, grande como uma catedral, e na qual havia desenhado, não deixei que concluíssem, um grande peixe. Inquiri suspenso, enquanto meu coração batia enlouquecido e o sangue se me acelerava nas veias até queimar meu rosto. Sim, um peixe, respondeu o guia. Um peixe imenso, como não há na realidade. Brill e Obermeyer viraram os rostos severos. Os olhares me observavam penetrantes e incrédulos. Eu estava corado, como se tivesse cometido alguma ação má. Como é que você sabia que... Creio que... Antes de prosseguir, devemos deliberar nós três a sós. Limitei a cochichar em francês para que não me entendessem os guias. Como não me responderam e continuaram escrutando-me com o olhar, acrescentei em espanhol. Estes amigos de Benarroan trouxeram consigo seus almoços. Se iniciarmos agora a exploração, ficarão sem comer. Proponho que, enquanto eles almoçam lá fora, discutamos nós três o plano a seguir. Encolheram os ombros meus dois mestres. Os benoahanos interpretaram o gesto como um assentimento tácito à minha proposta e, descarregando das costas suas mochilas, 2 cintos, suas botas de vinho, saíram para fora. Assim que nos vimos a sós, prossegui. Eu tentava dizer-lhes, senhores, que sob nossos pés há dezenas de milhares de quilos de um fertilizante natural mais caro e apreciado do mundo, o esterco do morcego. Se por um lícito empenho em aproveitá-lo em suas culturas, os camponeses dessa terra o tiram daqui indiscriminadamente, carregarão ao mesmo tempo os tesouros pré-históricos que buscamos. E quem lhe garante que sob nossos pés não há mais do que alguns centímetros desse detrito imundo? Também vi, professor Obermeyer, que pretendia andar de 4 pela galeria quando poderá fazê-lo em pé. Como fazê-lo em pé se tem apenas 40 centímetros de altura? Não, professor. Tem mais de 4 metros. O que se passa é que o solo está atulhado de lodo, aluviões e, sobretudo, por essa espécie de guano. Meu jovem amigo, você está querendo bancar o bruxo? Não, professor. Tudo que eu conheço devo a vocês dois. Só há uma coisa que eu acredito saber mais. A espeleologia, pois a tenho praticado desde menino, como se fosse um esporte. Se vocês examinarem as paredes dessa gruta, verão que não são verticais, mas que se abrem obliquamente em declive. Asseguro-lhes que o solo natural está muito abaixo de nós. Acontece o mesmo com as galerias, de modo que a ordem de trabalho mais lógico seria esta. Primeiro lugar, limpar e investigar aqui, neste pórtico de entrada. Só depois de concluído esse trabalho, esvaziar as galerias desse estrume animal e prosseguir na investigação rumo ao interior. Brill contemplava-me ofegante. Como foi que você descobriu uma entrada para a gruta que nem sequer os nativos conheciam? O professor Obermeyer disse, mais vale uma lógica bem aplicada que um conhecimento mal entendido. Não foi o que disse, professor? E o peixe? Como sabia que existia o desenho rupestre de um peixe? Suponho que em Benarroan o ouvi dizer um dos rapazes. Menti. E como soube que do alto das montanhas com forma de crista de galo se divisavam as costas africanas? Dada a situação geográfica muito próxima a Gibraltar e a altura em que nos encontramos, eu pensei que... E por que tem tanto interesse em que comecemos a investigação por esta nave e não pela que nos dizem ser tão grande como a de uma catedral? Porque esse paramento da esquerda me fascina, respondi.
Observe aqui, professor, quase no limite do solo dessa inscrição. Não é um desenho, é um sinal de escrita. Se não me falham as deduções, estamos, como se diz, no teto da nave. O solo se foi elevando através de vintenas de séculos. Na parte mais baixa estarão os vestígios do Paleolítico inferior, mais alto, os do superior. Por último, a longa etapa do Neolítico. A história inteira do homem primitivo pode estar escrita aqui, e vocês ainda se negam a escavar este lugar? Convém a verdadeira ciência, disse-me Brill, com um laivo de ironia, amarrar-se solidamente à humildade, já que todo homem, por erudito que seja, é sempre mais o que ignora do que o que sabe. Você não acha, meu amigo, que fala com demasiada suficiência? Tenho certeza do que digo, repliquei. Nada do que você supõe vai contra a razão, interferiu Obermeier. E confesso-lhe que não me desgosta essa teoria das capas superpostas. É evidente que se estamos em uma jazida que vale a pena, o mais antigo está abaixo, o mais moderno acima. Uma vivenda natural como esta pode ter sido habitada talvez 30.000 anos ou mais, até que o homem tenha decidido construir suas habitações ao ar livre e com as suas próprias mãos. A única coisa que me surpreende, monsieur, no seu discurso é a exaltação. Tenho certeza do que digo, insisti, não com pouca insolência. Ora, você está louco, agrediu-me Henry Brill. Foi a primeira vez que alguém me disse isso. E não seria a última.